Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Primeiro-Ministro não quer falar sobre o que fará se o Tribunal Constitucional chumbar o orçamento para não criar um clima de instabilidade no país. Um governo de salvação nacional ou eleições antecipadas foi a frase que deu aso a algumas especulações no que diz respeito à possibilidade de uma demissão de Pedro Passos Coelho. A suspensão do subsídio de férias a trabalhadores e aposentados, a contribuição extraordinária de solidariedade e a sobretaxa de 3,5% em sede de IRS são algumas das normas que poderão ser chumbadas pelo Tribunal Constitucional e que, segundo avança ao público, preocupam Pedro Passos Coelho. O Primeiro-Ministro reconhece o atual estado político em que o país se encontra e manifesta alguns receios sobre a incapacidade do Governo em encontrar alternativas às medidas que o Tribunal Constitucional vier eventualmente a vetar no orçamento, avança então o Jornal Público. Carlos Abreu Amorim apresentou a coligação PSD-CDS-PP para as próximas autárquicas em Gaia, tanto à Câmara como às freguesias. O candidato garantiu que é um profundo conhecedor do município e que em Gaia o investimento público é para continuar. Foi sobre o lema Gaia na Frente que Carlos Abreu Amorim apresentou a coligação entre o PSD e o CDS-PP no município e nas 24 freguesias do concelho. Para o candidato social-democrata, que foi considerado por muitos uma terceira escolha para o município, Gaia não pode perder o protagonismo político dos mandatos de Luís Filipe Menezes. Vila Nova de Gaia é o terceiro maior município do país. E os gaienses e o eleitorado de Vila Nova de Gaia têm que se perspectivar numa ideia de que há uma dimensão política que tem que ser mantida em Vila Nova de Gaia, porque o período do Dr. Luís Filipe Menezes foi um período que colocou Gaia noutra plataforma, colocou Gaia noutra dimensão. E essa dimensão não pode ser perdida, porque se perdermos essa dimensão política, não há dúvida nenhuma que Gaia perderá muito daquilo que conquistou nos últimos 16 anos. O município é também dos mais endividados do país, com uma dívida que rondará os 250 milhões de euros, algo que não preocupa o candidato, que garante que este argumento não vai ser usado na campanha autárquica. O atual deputado da Assembleia definiu, entretanto, a sua primeira meta. A minha grande prioridade será a área social, redimensionar a área social, porque julgo que o momento que o país atravessa, e obviamente também o município de Vila Nova de Gaia, obrigam a isso. A ação das entidades administrativas locais, das autarquias locais, deve ser feita prioritariamente nesta hora da agrura que o país atravessa, deve ser feita na área social, enfim, numa noção um pouco mais vasta, que depois, quando for a apresentação do programa, terei todo o gosto em referenciar. Fala-me em endividamento, eu falo em investimento. Eu chamo a atenção que, inclusivamente, os adversários políticos desta candidatura e da atuação do Dr. Luís Filipe Menezes na última década e meia em Vila Nova de Gaia, consideram-se, alguns deles até, herdeiros da obra do Dr. Luís Filipe Menezes, o que significa que a questão do endividamento não é uma questão que será, estou certo, usada nas eleições autárquicas de Vila Nova de Gaia. Poderá ser usada noutros lugares que não em Gaia. Ainda sem apresentar o seu programa eleitoral, Carlos Abreu Amorim diz que o investimento público é para continuar na margem sul do Rio Douro, tendo em conta, claro, a situação do país que obriga a contenções orçamentais. Agora, se me perguntam se a ideia do investimento público vai desaparecer, a resposta é um rotundo não. O investimento vai continuar porque nós consideramos que a ação municipal, a ação de uma entidade administrativa local, como são as freguesias e como é o município, é fundamental para a promoção dessa mesma qualidade de vida e é isso que nós esperamos e julgamos que é isso que as pessoas também esperam de nós. Já quanto ao facto de não ter ligações à autarquia, o candidato diz-se um profundo conhecedor da área metropolitana. Eu já conheço melhor, aliás, conheço muitíssimo bem o município. Estou dentro de todos os dossiês mais importantes e os menos importantes. Tenho uma excelente equipa a trabalhar comigo, que são membros do atual Executivo Camarário,
São pessoas que têm dedicado os últimos anos à defesa do interesse público local em Vila Nova de Gaia e tenho, de facto, tido um apoio extraordinário para conhecer os problemas de Gaia e dos gaienses. Não me sinto minimamente um outsider. Eu resido a 15 minutos do sítio onde nos encontramos e residi a minha vida toda, exceto agora este período que estou exilado em Lisboa e, portanto, sou um profundo conhecedor da realidade dos municípios da área metropolitana do Porto e, por maioria da razão, do seu maior município, que é Vila Nova de Gaia. Pela frente, Carlos Abreu Amorim terá Eduardo Vítor Rodrigues, que se candidata pelo PS, e Jorge Sarabando, da CDU, todos na corrida à Vila Nova de Gaia. Só um herdará a obra feita de Menezes e o endividamento de uma das margens do rio. Questionado acerca de uma possível remodelação no governo, o candidato da também coligação PSD-CDS-PP não comentou, embora já tenha confessado, noutras ocasiões, estar farto das previsões erradas das finanças. Eu, neste momento, quero me referir única e exclusivamente não a remodelações, mas exatamente ao contrário, à elaboração de listas conjuntas na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e nas todas as freguesias de Vila Nova de Gaia, entre o PSD e o CDS-PP. Em relação a questões nacionais, isto são eleições autárquicas, são eleições que têm uma lógica específica, própria e por respeito aos cidadãos de Vila Nova de Gaia e ao empenho que eles têm demonstrado nesta candidatura, eu não me vou pronunciar sobre questões nacionais. Assumo tudo o que disse, inclusive a frase que acabou de ler, mas eu estou aqui para falar de Vila Nova de Gaia e aqui em Vila Nova de Gaia o CDS-PP e o PSD estão unidos, estão coligados, têm propósitos comuns e o propósito é servir Gaia e os gaienses. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Os serviços postais das lojas de Lordelo do Ouro, São Nicolau e São Roque vão encerrar portas e vão ser transferidos para as restantes 26 estações da cidade. Para a entidade envolvida, esta mudança não terá qualquer impacto na qualidade de atendimento ao público. Assim, o correio continuará a ser entregue pelos carteiros e os clientes que assim o desejarem irão poder solicitar o pagamento de vales de pensões sociais, como, por exemplo, reformas no domicílio. A empresa explica também que os trabalhadores afetados serão igualmente transferidos para outras estações. O executivo da Junta de Freguesia de São Nicolau não está de acordo com esta decisão por parte dos CTT e enviou uma carta à entidade mostrando o seu desagrado. Até hoje não foi obtida resposta. Uma equipa de investigadores do Porto está a desenvolver um novo tratamento capaz de dar luta ao problema do cancro da mama. A equipa, liderada por Paula Videira, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que venceu a 6ª edição do Prémio de Mérito Científico Santander Tota, Universidade Nova de Lisboa, pretende nos próximos 2 anos criar um anticorpo bispecífico que una as células específicas do sistema imunitário com as do cancro da mama e, ao mesmo tempo, ativando as primeiras para eliminar as últimas. O novo anticorpo gerado será testado in vitro, em células humanas e depois em animais vivos capazes de receber células humanas sem as rejeitar. Na opinião de Paula Videira, se a investigação for um êxito, pode ser um passo importante para o tratamento mais eficaz e menos tóxico do cancro da mama, assim como dos cancros do estômago, do pâncreas e do cólon. Portugal é o segundo país a nível mundial a desenvolver o conceito Water Bike. O mais recente aparelho foi pensado na saúde e bem-estar, onde pedalar e relaxar se combinam. O primeiro sistema inteligente de aquabiking individual consiste em cabines individuais constituídas por 16 jatos de hidromassagem, permitindo assim o reforço muscular e cardiovascular, diminuindo a retenção de líquidos e a sensação de pernas cansadas. O sistema, baseado em reabilitação médica em ambiente hospitalar, favorece também a eliminação das toxinas e regeneração da pele. A Câmara Municipal do Porto parece não estar muito receptiva no que toca à realização da Feira do Livro no Porto. Ao que parece, o protocolo que a APEL mantinha com a Câmara do Porto chegou ao fim e os custos elevados que a realização deste evento suportam pode ser uma das principais razões para esta incerteza.
Avelino Soares, presidente da APEL, afirma que, havendo acordo entre a Câmara do Porto e a entidade, cria-se a data, não existindo, neste momento, data certa. No que diz respeito à Feira do Livro, em Lisboa, essa parece ter pernas para andar. No Porto, resta esperar pelo fim da negociação, que aparenta ser tardia. A Rua Miguel Bombarda, na cidade do Porto, é conhecida como a Rua das Galerias. A artéria, que é já considerada uma das mais culturais dos novos tempos, atrai diariamente muitos curiosos e jovens apreciadores de arte. Miguel Bombarda respira arte, considerada uma das artérias mais culturais dos novos tempos da cidade do Porto, a rua que tem uma extensão pedonal de 650 metros e que faz fronteira com a rua de Sedufeita, é hoje motivo de atração de todos aqueles que se consideram apreciadores de arte. É o caso da Galeria Serpente, que há 8 anos deixou a rua Aníbal Cunha para se instalar aqui. Na altura havia muito menos galerias. Depois acentuou-se a concentração de galerias, até começou a haver outro tipo de dispositivos, lojas na área, da área do design, do mobiliário, da moda e por aí fora, não é? Atualmente há um equilíbrio nas galerias, sedimentaram-se uma série delas, umas fecharam, outras abriram, e há cerca de 9 galerias na Rua Miguel Bombarda. Atualmente, na Rua Miguel Bombarda, existem cerca de 9 galerias, onde visitantes curiosos e jovens artistas buscam inspiração para as suas obras. O Quadrado Azul é um dos espaços culturais que acolhe novos artistas interessados em divulgar o seu trabalho e criatividade. Sempre foi essa a política da galeria, promover novos artistas, novos talentos, artistas jovens. Artistas, muitas vezes, artistas com quem nós temos trabalhado, com 20 anos de idade, 20 e poucos anos, saídos das escolas, e continuamos a fazer este mesmo trabalho com artistas jovens. Vamos no futuro trabalhar com muitos mais ainda, mais artistas jovens, não só nacionais, como também internacionais. No primeiro sábado de cada mês é dia de inaugurações na Miguel Bombarda. As novas exposições atraem multidões, sobretudo os jovens que confessam a sua admiração pela rua, que é mais do que uma rua, é um estado de espírito. Gosto da maneira como os pintores pintam, às vezes até a exposição de fotografia, que é o nosso caso, queremos seguir fotografia, mas é sempre interessante para coisas novas. Há muita pouca gente a aproveitar essa parte e mais paciência de tecnologia. Acho que deviam, se têm jeito e se têm medo, não devem ter, porque devem ir para artes. É uma coisa que faz criatividade e imaginação à mente. Miguel Bombarda parece ser uma porta de entrada para a imaginação dos que aqui passam e até dos que visitam a cidade do Porto, só para ver de perto o trabalho de autores, retirar ideias e apreciar obras de arte originais. O pão de ló de Ovar tem uma fama que precede a cidade. Vendido em todo o país, o bolo doce de massa fofa com recheio de ovos é certamente a iguaria local mais degustada em Ovar. Existem várias casas onde se confecciona e vende o pão de ló, cujas origens remontam ao século XVII. Não se conhece a origem da principal especialidade culinária vareira. Sabe-se que em Ovar a tradição da confecção de pão de ló é conhecida desde os finais do século XVII. Referência nacional e internacional, esta tradição gastronómica é já uma marca cultural da cidade e uma das oportunidades de negócio que ano após ano tem sido consolidada. Visitamos a Casa de Pão de Ló de Ovar Cardoso, uma das muitas casas que mantêm este costume. Uma das especialidades gastronómicas da cidade de Ovar é precisamente o pão de ló de Ovar. Esta iguaria, que remonta ao século XVII, tem vindo a funcionar como uma referência nacional e internacional. Atrás de nós temos uma das pastelarias que fabricam este doce. É com o proprietário que vamos conversar. Uma das relíquias turísticas mais procuradas por nacionais e estrangeiros, o pão de ló de Ovar remonta a séculos de existência. A preocupação da preservação deste produto culinário e das suas características ancestrais tem passado de geração em geração. Segundo a minha mãe, não é, que já faz há muitos anos, desde que praticamente nasceu, não é, a fazer o pão de ló, isto já é desde o tempo da minha avó. Minha avó morreu com 90 anos. A fama da iguaria é tal que são muitos os que por esse Portugal fora se deslocam ao Ovar nas épocas festivas do ano. Apesar da venda se verificar ao longo de todo o ano, é no Natal e na Páscoa que as vendas se intensificam. O segredo do sucesso da receita continua guardado a 7 chaves.
Vai-se vendendo sempre, não é? Agora, devido à crise, não se vende tanto, mas vai-se vendendo sempre. Natal e Páscoa, então, é uma afluência total. Qual é o segredo do pão de ló de Ovar? O segredo, há vários segredos, não é? Pronto, mas não, se é segredo, não se pode dizer. A textura e o sabor característico deste doce regional é o que prevalece na memória de muitos que por aqui passam. O sabor, são frescos, é bom o pão de ló de Ovar, é bom, é muito conhecido. Recentemente foi criada a Associação de Produtores de Pão de Ló no âmbito do projeto de valorização empresarial do pão de ló, um dos projetos imateriais do plano de ação do projeto Ovar, um centro criativo e sustentável da regeneração urbana de Ovar. E passamos agora ao comentário, como já é habitual no Jornal Regional. Hoje tem comigo César Oliveira. César, obrigado pela sua presença. Boa noite, Helena. Precisamente com um tema que também já tínhamos abordado ontem aqui, que seria então o regresso de José Sócrates à televisão como comentador, e precisamente ontem deu uma entrevista, não sei se o César viu a entrevista, onde fez algumas críticas ao atual executivo. Bem, eu vi a entrevista de princípio a fim, estava curioso, foi daqueles que, mesmo não querendo, tinha que haver, até para perceber as razões objetivas por qual José Sócrates regressa, e ficou patente, na minha maneira de ver, que de facto a vinda de José Sócrates é de uma arrogância atroz. E eu penso que é, inclusivamente, uma prova de que aquele senhor ex-primeiro-ministro sofreu ou sofre de amnésia total. Porque ele esquecer exatamente os malefícios que provocou ao país, nomeadamente esquecer os sacrifícios e as dificuldades que criou aos portugueses, é realmente uma atitude que eu acho de grande arrogância e até, se quisermos, de respeito para com o povo português. Portanto, eu digo-lhe que questiono inclusivamente, independentemente de achar que, em termos da sua posição política partidária, ele vai, com certeza, retirar, aliás, ele fez essa abordagem, com críticas objetivas de que o partido não o terá defendido convenientemente e, portanto, ele tem que vir para se defender. Acho que é uma coisa que uma crítica também ao próprio partido. Uma crítica ao próprio partido, e também acho que é uma coisa deselegante, mas vai inverter também aquilo que é natural nos partidos políticos. Quando se exerce o poder, ou quando se tem condições para exercer o poder, exerce, e os outros têm que deixar. E ele vem aqui interferir claramente, e eu acho que vai tirar algum protagonismo e alguma capacidade de liderança ao António José Seguro. Mas são contas de outros rosários, eles é que saberão, mas reitero... precisamente também ontem o assunto e a questão que nós abordámos ontem, as ambições políticas de José Sócrates com este regresso, não é? Olha, Helena, deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu tenho meditado nesta coisa e começo a antever aquilo que vai ser semanalmente esta prestação. E de repente um senhor, só porque foi ex-primeiro-ministro, ou até um ex-líder, de repente é preciso algum cuidado a tratar a informação em Portugal. Mas de repente adquirem um estatuto de partido político sem nunca ter ido a votos como partido político. O que vai acontecer com José Sócrates? Ele vai criar um espaço político que é devido aos partidos políticos que lutam em eleições e em propostas e submetem-se a votações, e ele aqui sai de uma forma incólume, completamente à vontade para ocupar ali um espaço político ou partidário que, pelos vistos, está longe, ou está desfasado, ou está fora do próprio partido que ele é militante, da governação, da oposição à esquerda ou à direita. É uma pessoa, é um outsider em relação a toda as regras da democracia. É uma coisa que a mim, sinceramente, me incomoda. Como é que é possível esta situação e permitir-se estas situações? É evidente que ninguém pode limitar o direito à expressão e o direito às suas opiniões, mas que diabo, é preciso observar algumas regras. E olha, Helena, deixa-me dizer-lhe o seguinte, ontem
estive muito atento àquilo que foi o comportamento dos jornalistas que entrevistaram, ou por outra, que não entrevistaram. Porque eu apercebi-me que os jornalistas, dois jornalistas reputados, que estavam a interpretar o José Sócrates, quase não foi possível a eles fazer-lhes perguntas. Porque com as atitudes gestuais do ex-primeiro-ministro, grande responsável por esta catástrofe que nós estamos a viver em Portugal, quase que os criticava, quase os censurava, com expressões faciais e com, digamos, uma incidência das suas expressões perante esses mesmos jornalistas, que abafava claramente a possibilidade desses mesmos jornalistas porem questões objetivas de uma forma exaustiva que o povo gostava de ouvir. O povo, como eu, gostava de ouvir, mas não tive possibilidade de ouvir. Porque eu acho que os jornalistas também não tiveram a possibilidade, ou não quiseram, ou não puderam fazer as perguntas objetivas que o povo estava com expectativa. Uma das questões à qual José Sócrates respondeu esteve precisamente a ver com o pedido de ajuda externa, ao qual José Sócrates respondeu que o verdadeiro motivo foi a crise política e a recusa do PEC 4. A recusa do PEC 4 foi, de facto, o ponto de viragem no país. Helena, mas alguém acredita nessa afirmação do José Sócrates? Só ele próprio, pelos vistos, é que acredita. Então, quem é que nos colocou nesta situação? Quem é que nos colocou, quem é que pediu a ajuda externa? Quem pediu a ajuda externa? Quem criou condições para que nós não tivéssemos outra alternativa? Quer dizer, ouvir este senhor, ex-primeiro-ministro, nós, das duas uma, somos todos doidos, e ele é o único inteligente no meio disto, ou então está tudo invertido, que eu acho que isto deveria ser bem escalpelizado, nomeadamente pelos jornalistas, reitero. No entanto, José Sócrates diz mesmo que o que o Governo fez nestes 2 anos foi aplicar o dobro da austeridade que estava no memorando inicial e que já fez 7 alterações ao memorando inicial. Olha, Helena, é assim, se o ser ex-primeiro-ministro José Sócrates estivesse à frente do Governo nestes 2 anos, eu acho que os nossos encargos não tinham aumentado 30%, mas tinham se calhar aumentado 130%. As regras da democracia, a autocracia que ele demonstrou sempre estar à frente dos governos que presidiu, se calhar seriam muito mais expressivas. Portanto, não é de levar a sério, sinceramente, com todo o respeito que as opiniões merecem, nomeadamente a dele, mas eu pessoalmente não levo a sério este tipo de afirmações que são feitas por homens desta natureza, com o passado que ele tem à frente do país e das responsabilidades que assumiu ou que fez passar os portugueses. Muito bem, uma entrevista então de José Sócrates com muitas críticas ao atual Executivo. E passamos agora ao nosso segundo tema. Só num mês a administração fiscal apanhou 30 mil empresas a fugir ao fisco. Declararam menos IVA do que aquele que cobraram aos clientes. Era uma situação previsível. O agravamento das taxas de incidência do IVA que foram praticados, nomeadamente por necessidade e por imperativo da determinação deste Governo, eram expectantes. Aliás, a população, os agentes, os parceiros sociais foram avisando o Governo de que isto poderia acontecer. Aliás, nós já tínhamos alguma experiência relacionada com a nossa vizinha Espanha, quando a nossa vizinha Espanha tem um valor de IVA de taxação bastante inferior a Portugal, em alguns produtos Portugal tem essa experiência de que a evasão faz também deixar de consumir no país para ir consumir noutro país e trazer para cá. Isto é uma outra forma de evasão fiscal. Agora, a pesada taxa que existe em alguns produtos, nomeadamente quero referir em relação à restauração,
que os operadores de restauração, os industriais de restauração, se veem em abraços com muitas dificuldades, eles não podem fazer incidir o aumento da carga fiscal nas suas refeições, na sua exploração, porque a concorrência e a oferta é muita, que necessariamente têm já os encargos assumidos, que têm que lutar todos os dias para poderem fazer face a essas mesmas despesas, e às vezes, em desespero, em causa de desespero, leva-os a cometer esta evasão fiscal, que é lamentável. Mas que também é mais facilmente detectável. É lamentável e criticável, até porque se nós queremos realmente uma melhor situação da economia do país, nós temos todos que contribuir para essa melhoria da economia. E, portanto, as pessoas que tributam devem pagar. E ao que parece aqui foram tributadas, mas não foram entregues os valores, o que isso naturalmente é um crime e eu acho que é uma dilapidação daquilo que é o direito próprio da arrecadação de receitas por parte do Estado. Embora compreenda e até faça um apelo, era importante que o Governo da Nação analisasse exaustivamente o porquê destas situações. Eu sei que há um esforço grande dos técnicos, das finanças, em ajudar os próprios contribuintes, que é meritório, mas o Governo deveria fazer uma análise exaustiva em relação a esta matéria, para ajudar os contribuintes a cumprir, criando as melhores condições. E a questão da revisão das taxações do IVA é um tema premente e necessário para ser revisto. Mas também agora é mais fácil detectar estas irregularidades com o novo sistema de faturação. Bom, e cada vez vai ser mais, porque ainda hoje existe muita gente a não faturar, existe muita gente ainda a faturar de uma forma ilegal e à medida que vai sendo possível o cruzamento de dados, realmente o espaço de manobra dos faltosos vai ser muito reduzido. Mas, como digo, havia de haver simultaneamente uma preocupação do acompanhamento dessas situações, que está em alguns casos a ser feita, mas havia de haver uma preocupação para ajudar os contribuintes, para ajudar os operadores económicos a cumprir e encontrar as melhores soluções para poderem continuar a ser as suas atividades, manter os postos de trabalho e a dar o seu aporte para a economia do país. Muito bem. Só para terminarmos também este comentário, faço-lhe uma pergunta muito rápida relativamente a Pedro Passos Coelho, que diz que não quer comentar para já o que se passará em caso de chumbo do orçamento pelo Tribunal Constitucional. Bom, eu quero dizer uma resposta rápida. Se não quer comentar, não teria feito a referência e deixava o Tribunal Constitucional agir. E eu que espero é que o Tribunal Constitucional haja de forma a perceber a sensibilidade e o respeito dos direitos do povo e dos trabalhadores que têm direitos adquiridos e que não podem ser prejudicados por qualquer estratégia de combate às dificuldades económicas. Portanto, é preciso que o Tribunal Constitucional haja sem essas pressões, mas para mim era escusado que o Primeiro-Ministro fizesse sequer a referência. Se achava que não está em causa nenhum pensamento desse tipo, nem sequer fazia a referência. Muito bem. Também nós ficaremos então à espera de qual será então a decisão do Tribunal Constitucional. César, obrigado. E muito obrigado, Helena. Boa Páscoa para si. Boa Páscoa também para si e para todos os nossos espectadores. E ficamos agora a saber como estará o tempo amanhã. E em todo o país é esperada chuva forte. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 16 graus e uma mínima de 13. Em Lisboa, a máxima será de 18 graus e a mínima de 14. E em Faro, a máxima será também de 18 graus e a mínima de 14. É tudo por hoje, já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.